Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre prospecção de clientes. O que é prospecção? Quais são os impactos e a importância da prospecção no escritório de advocacia? Fique comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos abordar aqui durante todo este vídeo. Vai agregar muito quando você for conduzir as vendas no seu escritório de advocacia. Meu nome é Elis Cristina, eu sou advogada e fundadora da Acelera ADV. Como eu falei, nós vamos falar sobre prospecção. E agora eu vou trazer a importância da prospecção na advocacia. Para você aumentar o faturamento do escritório, você tem três possibilidades. Aumentando a quantidade de vendas, ou seja, trazendo novos contratos. Você também pode aumentar o faturamento vendendo mais para o próprio cliente, usando a estratégia do cross-sell e upsell. Aqui eu já faço um parênteses. Se você não sabe o que é cross-sell e upsell, tem um vídeo aqui no nosso canal, você pode acessá-lo e entender um pouco mais sobre essa estratégia. Além disso, para aumentar o faturamento, você pode também aumentar o ticket médio do seu serviço. Ou seja, aí nós falamos da questão da precificação. Se hoje você cobra X, você pode aumentar para 2X. Então, você aumentou aí o ticket médio do seu serviço. Então, são essas três formas que você tem de aumentar o faturamento. Vou repetir: aumentando a quantidade de novos contratos, vendendo mais para o próprio cliente e aumentando o ticket médio. Então, olha que interessante. Nós falamos como que você aumenta o faturamento. Para aumentar o faturamento, você precisa vender. E para vender, você precisa prospectar clientes. Logo, a prospecção de clientes impacta esses três fatores que eu falei anteriormente. Ele aumenta a quantidade de pessoas que você fala por mês, você consegue vender mais para o próprio cliente e, consequentemente, atendendo mais clientes, você aumenta o ticket médio do seu serviço, devido ao reconhecimento do seu trabalho, pois você se torna uma autoridade no assunto, bem como você pode ali limitar a quantidade de pessoas e empresas que você atende, já que você está atendendo muitas pessoas, o seu tempo é limitado, então se você está atendendo muitas pessoas, você pode limitar a quantidade de empresas e pessoas que você vai atender devido à sua limitação de tempo. E é interessante nós falarmos aqui que normalmente os escritórios de advocacia, eles passam por três fases. Na fase 1, pela questão da rede de contato, as indicações que ele recebe, então pelo network que ele tem, ele acaba gerando contratos, então ele cresce. Nessa primeira fase, esgotando o network e as redes de indicação, o crescimento ou ele cai ou ele estagna. Olha que maravilha! Então o escritório passa para a fase 2. E qual que é essa fase 2? Tem mês que ele vende, tem mês que ele não vende. Então, quando o advogado percebe ali que está ficando com pouco cliente, ele intensifica as ações para poder aumentar o número de clientes. Então, aí ele consegue. No entanto, depois ele passa para, por exemplo, para a operação, esquece um pouco de prospectar e as vendas acabam diminuindo. Então, isso acontece muito quando o advogado ele é responsável tanto pela parte de prospecção quanto a operação. Isso não quer dizer que são escritórios pequenos, não. Inclusive, um dos grandes desafios dos advogados é conciliar a prospecção com a operação. E aí depois ele entra na fase 3, que é de fato ele ter uma área estruturada de desenvolvimento de negócios. E nesse canal nós falamos sobre todas as fases de desenvolvimento de negócio para ajudar você, advogado, a criar essa área e trabalhar de forma constante a prospecção, a venda, a conquista de novos clientes. Então o que acontece? Nós falamos, olha, eu tenho três formas de aumentar o faturamento. Com a prospecção, eu consigo impactar essas três formas. Além disso, eu posso passar por essas três fases no meu escritório e eu só realmente consigo me estabilizar se de fato eu tiver uma área de desenvolvimento de negócios bem estruturada. Como que nós podemos falar um pouco mais sobre esse impacto? A prospecção ela traz mais oportunidades. Então nós já falamos aqui no nosso canal sobre estratégia de funil. A prospecção é aquela que vai gerar demanda e vai encher a boca do seu funil, gerando mais oportunidades para você trabalhar ao longo do seu processo de vendas. Além disso, ela melhora a sua taxa de conversão. Nós falamos aqui também nesse canal sobre um vídeo sobre a questão de KPIs. Então, você melhora a taxa de conversão. Por quê? Porque quando você melhora o seu processo de prospecção, o seu processo de vendas, você tem clareza com quem que você quer falar, qual é o produto que você quer apresentar, consequentemente você aumenta a sua conversão, ou seja, a quantidade de pessoas que você abre oportunidades e que de fato fecham contratos. Além disso, aumenta o ticket médio, né? Por quê? Atendendo mais pessoas e empresas, você pode de fato aumentar o valor dos seus serviços. Mas afinal, o que
que é prospecção? A prospecção de clientes é o processo no qual você vai identificar, qualificar e contactar potenciais clientes com o objetivo de gerar novas oportunidades de negócios. Aqui no nosso canal tem um vídeo sobre pipeline de vendas, em qual eu falo todas as etapas do pipeline. Aqui você entendeu o seguinte: se a prospecção é o processo de identificar, qualificar e contactar potenciais clientes, quer dizer que eu estou naquela fase do pipeline de leads, qualificação e marcação de reunião. Então essas 3 fases do pipeline eu considero o que é a prospecção. E esse processo ele é essencial, pois permite que os escritórios de advocacia mantenham um fluxo constante de novos clientes e evitem períodos de estagnação ou depender apenas de indicação. Por quê? Quanto mais estratégias você coloca em prática, mais vai encher a sua boca do funil e conforme o mês vai passando, você vai gerando oportunidades. Então ele vai caminhando ali pelo seu pipeline. Então você gerou as oportunidades de negócio, você qualificou aquele lead, você marcou a reunião, realizou a reunião, apresentou a proposta, fechou o contrato. Quer dizer que você vai fazer isso com todos? Não. Então por isso que de fato você tem que ter um número grande de prospecção, porque é natural do processo de vendas você falar com muita gente e não necessariamente você fechar com todas essas pessoas que você falou. Então, de forma bem objetiva, o principal objetivo da prospecção é encontrar pessoas ou empresas que possam se beneficiar do seu produto ou do seu serviço. Você qualifica essas oportunidades, ou seja, esses leads, e eventualmente você vai ali converter uma reunião. É muito importante que nesse processo de prospecção você de fato qualifique, porque às vezes é melhor também você falar com menos pessoas, mas que estejam mais alinhadas com o seu serviço, com o tipo de cliente que você quer ter no seu escritório, do que falar com muita gente e depois ter aquela frustração porque você não está falando com quem de fato tem aderência com o seu serviço, com o seu escritório. E qual que é o impacto, na prospecção no crescimento do escritório? O mercado de advocacia, gente, ele é muito competitivo, ele está muito competitivo. Então, se o seu escritório não está gerando mais receita, não está prospectando, não está gerando mais contratos, e tem alguém que está fazendo, tem outros escritórios que estão fazendo isso, Então, quando você leva de forma séria a questão da prospecção, você está no jogo, você também está aí sendo visto e sendo considerado na hora de uma contratação. Então, prospectar é o que de fato faz um escritório crescer. Então, você tem que ter o crescimento do escritório como prioridade. É claro que no final da nossa cabeça fica, não, mas eu tenho que entregar o serviço com excelência. Isso é claro, você tem que fazer, porque na advocacia isso faz até parte da venda em si, porque esse cliente vai gerar novos negócios e ele pode indicar. Mas você também tem que estar preocupado em prospectar, em aparecer para outras empresas, para outras pessoas, para que você também possa trazer mais clientes para o seu escritório. E aqui eu quero deixar uma mensagem muito importante, que é o seguinte: nós, advogados, negligenciamos a prospecção. Nós não entendemos que a prospecção faz parte do nosso trabalho. Mas sim, ela faz parte do nosso trabalho e assim como você tem um cuidado a atender o cliente, quando ele pede uma reunião, você consegue encaixar na sua agenda, você coloca prioridade para atendimento de um prazo, para atendimento de uma consulta jurídica que foi enviada para você, você também tem que colocar prioridade na prospecção. Você tem que priorizar na sua agenda a prospecção de novos clientes. Então, o que eu te sugiro é coloque um horário. No início da manhã ali, você começa já as suas atividades prospectando. Todos os dias você pensa qual o negócio que eu posso gerar hoje. E assim você vai ver que vai ocorrendo um empilhamento de ações a médio e longo prazo. Isso dá muito resultado. Além disso, é importante você entender que todos no escritório, de certa maneira, ou a pessoa vende ou ela ajuda a vender. Porque até o estagiário que imputa a informação no sistema para que depois você possa gerar um bom relatório para apresentar para o cliente, isso faz parte da venda, sabe por quê? Porque quando você apresenta um relatório consistente que de fato faz a diferença para o cliente, você está impactando positivamente para que você possa aprofundar ainda mais esse relacionamento, assim, abrindo oportunidades para novos negócios dentro desse próprio cliente e também de indicações. Então, nessa parte, todos no escritório têm uma função de venda, só que nós precisamos entender que isso faz parte da cultura de vendas do escritório. E a prospecção é a primeira parte do processo de vendas. É claro que vão ter pessoas que vão ficar diretamente ligadas nisso, mas você tem que entender que a venda como um todo, todos no escritório estão envolvidos. Às vezes não diretamente na prospecção e no atendimento no cliente na hora da venda, mas no dia a dia, no atendimento
treinamento desse potencial cliente e também te dando sustentação para que você possa ter tempo livre para poder investir em prospecção e em vendas. Olha, eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, pois eu presumo que você tem um colega advogado e eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer muita diferença na forma como ele encara as vendas no escritório de advocacia. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!